Meus irmãos, a todos a paz do Senhor. Apocalipse capítulo 1 e vamos ler a partir do versículo 11 a visão que João recebeu de Jesus. Não o Jesus que ele tinha conhecido, mas agora o Jesus glorificado. Vamos ler a partir do versículo 11. A voz do Senhor que falou com ele, dizendo: O que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 igrejas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Este livro tem uma estrutura básica que nós temos repetido, dividida em 3 partes. Então, as coisas que tens visto, que são as do capítulo 1, que nós estamos a comentar, a visão de Jesus glorificado. As coisas do presente, do tempo presente, que é o tempo da igreja, que nós iremos começar depois no capítulo 2 e 3, vamos comentar as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, e depois uma secção que diz respeito ao futuro, as coisas que depois destas hão de acontecer, e que geralmente é esta parte que desperta mais curiosidade das pessoas, que é sobre o futuro, o que é que vai acontecer. A segunda coisa, irmãos, que eu queria chamar a atenção é que este livro é o único livro da Bíblia que tem uma promessa muito especial a quem ler. Então nós lemos assim, no versículo número 3. Bem-aventurado aquele que lê. Então o irmão, se ler o livro do Apocalipse, o Senhor diz que é bem-aventurado, há uma bênção. E depois, e os que ouvem, então se os irmãos estão aqui, estão a ouvir, também já estão a receber uma bênção. E sobretudo aqueles que guardam. Aqueles que levam a sério, que guardam no seu coração, que guardam as coisas que nele estão escritas. Porquê? Porque o tempo está próximo. Então, nós podemos falar sobre isto mais adiante, o que é que significa o tempo estar próximo. Porque quando João escreveu isto, foi, supõe-se, à volta do ano 95. Ora, já passou muito tempo. Como é que o tempo estava próximo do tempo de João? E hoje, então, como é que está? Pois é que está. Se no tempo de João já estava próximo, como é que está nos nossos dias? Então, é uma coisa que nós iremos depois comentar. O nosso plano da nossa aula é este, é ver aquilo que João viu. O que ele viu foi algo tão extraordinário que ele até teve uma reação física, porque nós lemos que ele desmaiou. Imaginem o impacto que teve sobre João. Esta visão foi de tal ordem que a sua estrutura física simplesmente não aguentou. O que é que ele viu? Nós vamos ver 3 aspectos. Nós vamos ver, em primeiro lugar, Jesus no meio dos castiçais. O que é que significa isto? O que é que significa o castiçal? Porque é que Jesus está no meio dos castiçais? Em segundo lugar, vamos ver a sua veste, a sua vestimenta, como é que ele está trajado. E em terceiro lugar, nós vamos ver aspectos do seu corpo, a sua cabeça, os seus olhos, a sua boca, enfim, muitas coisas que
João viu e que nos descreve com pormenor. Vamos começar então pela primeira parte, que nos vai demorar um bocadinho. O castiçal, Jesus no meio dos castiçais. Vamos lá ao Velho Testamento. O que é o castiçal? O castiçal no templo, no tabernáculo primeiro e depois no templo, era algo muito, muito importante. Porque o castiçal era uma peça fundamental lá no interior, o chamado lugar santo. E no lugar santo não havia nenhuma luz, porque havia cortinas que tapavam completamente aquele recinto e não havia nenhuma luz. A única luz que havia era deste castiçal. Então, o castiçal fala-nos claramente de iluminação. É luz, num lugar onde há treva, este castiçal trazia luz. E havia uma orientação, havia muitas sobre o castiçal, até a maneira de o fazer e tudo. Mas uma orientação fundamental é que o castiçal nunca se podia apagar. Dia e noite. Os sacerdotes faziam turnos e eles tinham de vigiar para não deixar apagar o castiçal. Fixem isto, porque isto é muito importante. Nós vemos também no Antigo Testamento uma outra referência ao castiçal, numa visão muito especial, um pouco até estranha, uma visão que teve o profeta Zacarias e que se encontra no capítulo 4. Nós não vamos agora estar a lê-la com muita atenção, mas nesta visão, Zacarias via também um castiçal. Era um castiçal muito específico e é descrito, porque reparem que no templo de Zacarias não havia ainda templo, o templo tinha sido destruído. Mas o Senhor mostrou o castiçal, um castiçal diferente. E nesta visão ele viu uma coisa que é que o óleo que abastecia, o azeite, o óleo que abastecia o castiçal, ele vinha de duas árvores, duas oliveiras. Então não havia aqui intervenção humana, mas eram duas oliveiras que levavam óleo para uma espécie, uma taça que estava no cimo do castiçal e dali vinha o azeite para todas as lâmpadas. Então ele diz assim, vi um castiçal todo de ouro, um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo, tal. E por cima dele 2 oliveiras. Este é que é o grande segredo desta visão. Não havia templo, não havia sacerdotes, mas havia 2 oliveiras. Quem são as 2 oliveiras? E nós lemos que o Senhor falou e disse, primeira coisa, não sabes o que isto é? E Zacarias disse, não, Senhor meu. E o Senhor disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Zorobabel era o príncipe, o descendente, digamos, de Davi. E a palavra é esta, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Então, o que está a ressaltar aqui é o que é que abastece, o que é que faz com que possa haver fogo, possa haver luz no castiçal? É o azeite. O que é o azeite? É tipo do Espírito Santo. Então, não é pela força. Você está a mostrar aqui que não é por nós termos muito boas intenções, muito boa vontade, fazermos grandes esforços que vai haver combustível para o castiçal. Só há uma maneira, irmãos, do castiçal arder. É se ele vier do céu. É o Espírito de Deus que vai trazer o azeite. Então, meus irmãos, nós que estamos aqui, nós queremos ter luz? Queremos ter um castiçal? Só há uma maneira. É buscar de cima. E as duas árvores falam das 2 testemunhas, que neste caso era Zorobabel, que era o príncipe, e Josué, que era o sacerdote, que era uma figura profética do ministério de Jesus. Hoje, nós temos em Cristo o azeite, ele é a oliveira verdadeira. Dele vem o azeite, que vai abastecer o castiçal. Muito bem. Então, irmãos, nós vemos que agora João vai ver também, não um castiçal, mas 7 castiçais. E a primeira pergunta é, porquê é que são 7?
E aqui está explicado, não é preciso nós irmos muito longe. Ora, reparem o que é que diz no capítulo 1, versículo 20. Versículo 20. Na segunda parte, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste, o que é que são? São as 7 igrejas. Então, os castiçais fala de quê? Das igrejas. Então agora deixemos para lá o Antigo Testamento. Já vimos o significado do Antigo Testamento. Agora estamos a falar da igreja. E aquilo que o Senhor está a mostrar é o seguinte, que em cada igreja tem de haver um castiçal. Um castiçal apagado? Não. Um castiçal que arde. Com que fogo? Fogo estranho? Fogo de animação? Fazer um espetáculo? Fazer rituais religiosos que as pessoas gostam muito? Não, só uma maneira de ter fogo. É pelo Espírito. As igrejas são a luz que Deus colocou no mundo. Nós passamos por um apagão há pouco tempo. Os irmãos gostaram? Foi uma experiência interessante, não foi? De repente... Mas não foi um apagão completo. Sabem porquê? Porque foi de dia. Meus irmãos, prestem atenção. Quando Deus olha para o mundo, Ele vê o mundo num gigantesco apagão espiritual. Não há luz. Muitas vezes não entendemos, não levamos a sério o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, que no mundo o que há é trevas. Trevas. Escuridão. Que escuridão? Uma escuridão espiritual. Que é o engano em que as pessoas vivem, é a indiferença, são aquelas ilusões. Já viram como é que as pessoas discutem Deus? Assim? Eu acho que pensam que Deus é como aos clubes de futebol, cada um tem o seu, não é? Eu acho que o meu Deus é assim. Eu gosto muito deste homem que fala, porque ele tem um Deus que é para todos. Muito bem. E quem é o Deus verdadeiro? Isso aí é que é o problema. Quem é o Deus verdadeiro? As pessoas não sabem porquê? Porque estão num grande apagão. Não veem. Não é mal, coitado das pessoas. Então o Senhor decidiu fazer o seguinte, prestem atenção, irmãos. Ele decidiu colocar no mundo castiçais, que dão luz. E todos aqueles que virem esta luz vão entender quem é Deus, como é que podem ter vida, qual é o sentido da sua vida, como é que podem ser verdadeiramente felizes, não se deixarem enganar. E esses castiçais, o Senhor deu à Igreja esta responsabilidade. E a luz, tal como no Antigo Testamento, a luz do castiçal não se podia apagar no templo, agora também no meio da Igreja a luz não se pode apagar, irmãos. Nós não podemos deixar apagar. E outra coisa, irmãos, que para nós é tão importante, é que Jesus passeia no meio dos castiçais. Onde é que nós podemos encontrar Jesus? As pessoas acham que assim, vou meter-me num mosteiro, vou fazer um jejum e vou para a floresta e vou encontrar Jesus. Mas não, Jesus onde é que está? Está no meio das igrejas. Então Jesus disse aos discípulos, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei aí presente. Quem quer encontrar Jesus? Eu quero. É no meio das igrejas que ele está. Esta é a decisão dele. As pessoas que têm aquela ideia mística de Deus, de irem para a floresta, contemplar a natureza, a ver se encontram, não vão encontrar. O castiçal não está na floresta, irmãos. Não quer dizer que nós não possamos orar em qualquer lugar, mas onde o Senhor está a operar verdadeiramente pelo seu Espírito é nas igrejas. É no meio das igrejas que Ele está presente. E é aí que Ele cuida da igreja, porque reparem, irmãos, que quando se diz que Ele está a passear, e nós lembramos o que é que os sacerdotes faziam lá no templo, vigiando, indo ver. Vamos ver se o castiçal está
está a arder bem. Olha, aqui é preciso um bocadinho mais de azeite. Esta lâmpada aqui está-se a apagar um pouco. Então, o que é que Jesus faz no meio das igrejas? Ele cuida das igrejas. Ele cuida de nós. Ele vigia as igrejas. Ele derrama uma porção nova do Espírito Santo para a igreja. Ele não deixa apagar aquela lâmpada que estava quase a apagar. Ele vai lá porque ele passeia no meio dos castiçais. Irmãos, então nós vemos aqui a importância que Jesus dá à igreja, que nós não damos. Nós não temos, porque a nossa ideia de igreja, a igreja já se tornou tão decrépita, tão de longe daquilo que era o plano do Senhor, que hoje igreja é uma palavra que nós, na nossa cultura, até as pessoas não gostam de igreja. E nós procuramos afastar-nos da igreja. Há pessoas que dizem, não, eu sou cristão, mas não sou praticante, que é uma coisa um pouco esquisita, não é? Mas as pessoas não são praticantes. Porquê? Não querem nada com a igreja. A igreja são os dogmas, a igreja é a repressão, a igreja. Então nós não queremos nada com a igreja. Mas há uma pessoa que quer muito com a igreja, é Jesus. Olhem, foi Jesus que fundou a igreja. Primeira coisa, ele disse que sobre esta pedra edificarei. Que igreja? A igreja de Pedro? Coitadinho do Pedro. Ainda tinha muito que herdar para lá chegar, para se converter. Que igreja? A minha igreja. Jesus fundou a eclesia dele. Eclesia quer dizer a assembleia, não é? A reunião. Ele fundou uma assembleia, uma eclesia, que é dele. E agora vou dizer aos irmãos uma coisa que não me levem a mal. Eu não tenho nenhum interesse nem preocupação com igrejas, mas tenho com a eclesia de Jesus. Eu isso tenho. Eu não me importa o nome das igrejas, quantas é que são isso. Para mim é indiferente. O que eu quero é ter um lugarzinho na Assembleia de Jesus, na eclesia de Jesus, na igreja de Jesus. Porque ele fundou a igreja. E ele depois disse uma coisa, irmãos. Ele disse o seguinte, que a igreja que ele ia fundar, ninguém iria derrotar. As portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra a minha igreja. E já muita gente tentou decretar a morte da igreja de Jesus, desde os tempos dos imperadores de Roma, até aos dias de hoje. Mas a igreja está viva, de boa saúde e recomenda-se. A igreja de Jesus está a florescer em todo o mundo. Cresce cada vez mais. Ninguém a pode impedir. Porquê? Porque ela foi fundada por Jesus. E Jesus é o que edifica. Ele edifica a sua igreja. Ele é a chamada pedra de esquina da igreja. Hoje toda a gente está muito preocupada com o Papa. Não tenho nada contra o Senhor. Nunca ouvi, não sei quem é. Deus o guarde e o abençoe. E o salve. Agora, a pedra de esquina não é nem Pedro, nem João, nem Maria, nem Joaquina. A pedra de esquina é Jesus. A pedra de esquina era aquela pedra sobre a qual se construía a casa. Se a pedra de esquina fosse tirada, o resto desabava tudo. Ia tudo para ali abaixo. Meus irmãos, a nossa pedra de esquina, o essencial, o centro da nossa fé, é Jesus. Mas alguém tem alguma dúvida sobre isto? Como é que as pessoas vão acreditar que é um homem que é pedra? Só quem de facto está no apagão. Quem não vê, coitado. Não vê, não conhece. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele é a pedra de esquina. Mas a palavra do Senhor diz que como num corpo há uma cabeça, assim também a cabeça da igreja é Jesus. É Ele. Então os irmãos estão a ver que a igreja para Jesus é muito importante, porque é o corpo dele. O que é o corpo? Quer dizer que na terra, quem é que opera em nome de Jesus? É a igreja. Jesus decide, é a mente dele, a vontade dele, e na terra, quem é que opera? Quem é que faz? Quem é que evangeliza? Quem é que
prega, quem é que visita, quem é que conforta? É a igreja. A igreja é o instrumento que Jesus tem para realizar a sua vontade. Sabemos também, irmãos, que a igreja é tão importante para Jesus que ele pagou um preço para nos ter. Um preço muito caro. E esse preço foi o seu sangue. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Por isso, irmãos, eu fico sempre nervoso quando alguém começa a falar mal da igreja. Eu pergunto, qual é a igreja? Se é a igreja A igreja B, pode dizer mal à vontade. É claro que quem aponta os defeitos do outro tem sempre um dedo a apontar para si, não é? Não gosto da igreja. Tudo bem, as igrejas são formadas por gente. E eu, a partir de mim, eu vejo como é que devem ser os outros também. Nós não somos assim completamente, não é? Mas temos os nossos defeitos, os nossos problemas. Mas sabem uma coisa? Com todos os nossos defeitos, com todos os nossos problemas, o Senhor chegou e perguntou, qual é o preço? E a resposta foi, é o teu sangue. E Jesus disse, eu compro. Jesus comprou-me. Irmão, Jesus comprou-me. Jesus comprou o irmão. E talvez o irmão diga assim, mas eu não mereço. Claro que não merece. E esse é o mistério do grande amor de Deus pela igreja. Ele comprou a igreja com o seu sangue. Por isso, antes de falar mal da igreja, tenha cuidado. Porque está a falar mal dos servos do Senhor, daqueles que são os comprados pelo sangue, está a mexer numa coisa muito complicada. A igreja é preciosa. A igreja é também chamada a noiva. E Jesus, ele não se envergonha de ser chamado o noivo da igreja. E porquê é que ele é o noivo? Porque ele prometeu um dia casar com a igreja. A igreja vai ser a sua esposa. Já falamos sobre isso. E é isso que nós temos de procurar entender, embora na nossa mente nem caiba muito bem esta ideia de que este povo, que já somos muitos, somos milhares, milhões de pessoas ao longo de 20 séculos, somos milhões de pessoas. E nós somos uma multidão a quem o Senhor vai chamar a minha esposa, a esposa do Cordeiro. E o Espírito e a esposa dizem, vem, está lá no último livro, no último capítulo do livro do Apocalipse, porque é a noiva que já se casou, é a noiva que já é a esposa. Então, nós vemos Cristo no meio das igrejas, irmãos, mostra-nos a grande importância que tem a igreja. E hoje é natural que há muita gente que não quer nada com a igreja, diz, não, eu sou cristão, mas não quero nada com a igreja. Pronto, vai explicar isso a Jesus. Assim, Jesus, a tua igreja de facto não presta, eu quero-te a ti, mas não quero a igreja. O que é que será que Jesus vai responder? Eu compreendo, vou abrir uma linha direta só para ti. Deixa lá os outros, aquela gente complicada das igrejas, e tu, que és tão santo, vou abrir uma linha só para ti. Quando for o arrebatamento, vou-te arrebatar só a ti, uma nuvenzinha só para ti. Meus irmãos, temos que levar a sério aquilo que Jesus leva muito a sério. Então, nós somos o castiçal que tem que estar aceso. Reparem este texto. Os irmãos conseguem ler o texto? Conseguem? Querem ler comigo? Vamos ver. Em voz alta. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Este é o plano do Senhor para a igreja. Nós vivemos num mundo, nós sabemos como é, corrompido, perverso, longe de Deus, completamente desorientados, mas no meio desse apagão gigantesco, o Senhor chamou cada um de nós, chamou a igreja cada um de nós, para resplandecermos como astros. Irmãos, e é por isso que testemunhar de Jesus, muitas vezes, não é preciso falar muito. Porque se nós estivermos em comunhão com o Senhor, e se o azeite está na nossa vida, se o Espírito Santo está na nossa vida, onde nós estamos, há luz. Não é? Sabe aqui os jovens que estão aqui, estão na universidade, muitos dos jovens estão na universidade. Vocês estão num meio que, em princípio, as pessoas
lá, se tem alguma fé, tem até um bocado de vergonha de dizer que tem fé. Então, como é que os jovens se vão comportar? Vão pôr um cartaz a dizer assim, eu sou cristão. Não é preciso. Sabe o que é que deve fazer? Resplandeça, deixa a luz brilhar. A sua vida. Agora, se vai andar a viver como os outros jovens, aí não resplandece nada. Aí está no mesmo apagão que os outros. Mas se viver no meio desta geração perversa, mas se viver de uma forma irrepreensível e sincera, os outros vão ver. Olha, há aqui uma luz a brilhar. O que é isto? O que é que se passa? Este meu colega é diferente. Irmão, é isso que nós temos de decidir. O que é que nós queremos ser? Luz ou trevas? As virgens loucas e as virgens sábias. O que é que as loucas... Qual foi o problema das loucas? É que elas deixaram apagar a candeia. E quando bateram à porta, o que é que disse o noivo? Eu não vos conheço. Porquê? Porque eles estavam nas trevas. É tudo escuro. Ah, senhor, mas eu vou à igreja. Sim, e depois? É treva. Qual é a diferença? Então, a palavra do Senhor é esta. Resplandecer. Brilhar. Nós somos parte de um castiçal. Temos uma função no mundo muito importante. O Senhor chamou-nos para resplandecer no meio das trevas. Amém? Nós temos vários hinos que falam disso. Resplandecer, brilhar. Deixa a luz do céu brilhar. Deixa a luz brilhar. Às vezes nós não sabemos falar muito bem, mas estamos a brilhar. Estamos a viver uma vida de santidade, separados do pecado, desprezando a maioria. Deixa lá a maioria para onde quiser. Nós estamos num caminho diferente, definido. E por isso a luz brilha em nós. E o Senhor se agrada muito, porque Ele comprou-nos para isso, para nós brilharmos. Amém? Então, meus irmãos, também ainda para terminar esta palavra sobre o castiçal, eu queria que os irmãos lessem comigo no capítulo 2, no versículo número 5. É uma exortação à igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei. E, portanto, se não te arrependeres, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres. Meus irmãos, nós temos de ter duas coisas. Primeira, nós temos de ter segurança e certeza da nossa salvação. Amém? Os irmãos creem em Jesus, vivem na sua presença, confessam-no como o vosso Salvador, então estão no caminho da salvação. Agora, o irmão está a viver no mundo, embora saiba, eu conheço a minha Bíblia, sim, mas está a viver no mundo, na desobediência, fora da presença do Senhor. Pensa que a sua vida vai acabar bem? Não vai, irmão. Não vai. E eu estou aqui nesta tarefa muito incómoda de dizer isto aos irmãos. Mas é aquilo que Jesus diz à igreja. A igreja foi uma igreja muito boa, mas perdeu. Foi perdendo. E o Senhor diz, olha, se tu não te arrependeres, eu vou tirar o castiçal. Remover o castiçal. Sabe o que seria? Nós hoje estamos aqui felizes porque, irmãos, não há nada mais maravilhoso do que o Senhor estar presente. E o Senhor está presente e nós sentimos a presença dEle. Agora imagine um dia nós entrarmos aqui e Ele não está aqui. E eu vou pregar, eu nem sei o que é que vou dizer. Não digo coisa com coisa. Os irmãos vão orar, só saem aquelas orações papagueadas que não vêm do coração. O Senhor não fala. Porquê? Porque o Senhor tirou o castiçal. Oh, irmãos, eu nem quero imaginar isso. O que é que seria de nós se o Senhor tirasse o castiçal? Mas é uma palavra muito séria, que nos deve levar ao temor. Então nós temos certeza da salvação, certeza que o Senhor está connosco. Mas Ele vai estar connosco sempre de uma maneira incondicional? Não, essa palavra incondicional é uma palavra que nós usamos de forma muito errada às vezes. Então, há uma condição. E a condição chama-se fidelidade. Fidelidade. Se nós formos fiéis, Ele é fiel. Ele é fiel connosco. Agora a palavra é esta. Quando não, brevemente tirarei o teu castiçal.
Eu já conheci, irmãos, e a história da igreja conta inúmeras histórias de igrejas que começaram bem e extinguiram-se. Tiveram avivamentos, passado uma geração, às vezes, os filhos daqueles ou os netos já não deixaram morrer a chama, já se tornaram uma tradição. A história da igreja está cheia. Agora, irmãos, eu não quero especular, mas eu acho que quando o Senhor tira o castiçal de um lugar, Ele vai plantá-lo noutro. Então, este povo não quer, vou buscar outro povo. Estes aqui são muito nobres, são muito sábios, são muito sabidos, não querem orar, não querem jejuar, não querem santificar-se. Então eu vou pôr o castiçal noutro. E há um povozinho sempre, um povo simples, que ora, ó Senhor, derrama o teu Espírito sobre nós. E o Senhor ouve a oração e planta lá o castiçal. Muito bem, então vocês agora têm aqui o castiçal. E o Espírito Santo começa a operar naquele grupo e a igreja vai continuar. Irmãos, nós temos que ter estes dois aspectos, confiança e certeza, e temor. Temor no nosso coração, para nós sermos fiéis ao Senhor, para nós o buscarmos, para nós nunca tomarmos por adquirido que o Senhor vai nos abençoar, quer a gente faça, quer não faça, quer seja fiel, quer não seja. Não é a mesma coisa, irmãos. E esta visão dos castiçais é muito importante para isso. Fechando o primeiro ponto do castiçal, vamos ao segundo. O que é que João viu? Ele viu um semelhante ao Filho do Homem. Filho do Homem é uma designação que nós já não temos tempo de ler em Daniel, é uma designação do Messias. Quando um judeu ouvia falar do Filho do Homem, ele logo dava um salto para Daniel e sabia que era o Messias, não é? Semelhante ao Filho do Homem, como é que ele estava vestido? Vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Que roupa é esta? É a roupa de um sacerdote. Tá bom? Então vamos aqui só lembrar uma coisa brevemente. Jesus é chamado o Cristo. Cristo, como os irmãos sabem, não é um nome, é um título. Cristo quer dizer ungido. Jesus foi ungido nos 3 ofícios que recebiam a unção do óleo santo em Israel, que era o profeta, o sacerdote e o rei. O profeta, o sacerdote e o rei. O profeta era ungido, o sacerdote era ungido, o rei era ungido. Jesus foi o único que recebeu as 3 unções. Os irmãos, se forem à história de Israel, não vêem ninguém, nenhum homem recebeu as 3 unções. Houve um homem que quis receber as 3 unções e o Senhor eliminou. É chamado Saul. Ele quis ser as 3 coisas, quis sacrificar. Quando ele era rei, ele profetizou. Quando ele quis sacrificar, ser sacerdote, o Senhor tirou. Porque a tripla unção, era para um que viria, um Messias, o ungido que viria. Então, irmãos, nós temos que pensar o seguinte, que Jesus, o nosso Jesus, ele é profeta. E foi como profeta que ele veio há 2000 anos. Ele apresentou-se. Quando os próprios irmãos carnais, meio-irmãos de Jesus, disseram: tu não vais a Jerusalém, a troçar dele, não é? E ele disse: não, todos os profetas morrem em Jerusalém. Ele foi a Jerusalém para morrer como profeta. Ele chorou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e apedrejas os que são enviados. Jesus morreu como um profeta rejeitado. Ele veio anunciar o reino, ele foi rejeitado. E hoje, antes de falar de hoje, vamos falar do futuro. Jesus, ele já é rei, mas ele vai voltar como rei e ele vai reinar. Então, o reino dele acontecerá de uma maneira mais patente quando ele voltar. Nós vemos isso em Apocalipse 19, conforme já temos dito. Ele vai reinar 1000 anos num tempo chamado o milénio, que é o reino messiânico, o reino do Messias. E agora, entre a morte dele e a segunda vinda, o que é que Jesus está a fazer?
E muitas vezes nós pensamos que Jesus não está a fazer nada. Mas isso é um grave erro. Porque a palavra do Senhor diz-nos que Ele está a trabalhar ativamente como sacerdote, como sumo sacerdote. Neste momento, nos céus, à destra do Pai, Ele está a trabalhar como sacerdote. Querem ver, irmãos, sem demorar muito tempo. Os 2,17 e 4,14, os irmãos depois anotem e leiam em casa. Jesus é chamado o nosso sumo sacerdote. Ele é o sacerdote. Então, quando João vê Jesus, ele vê Jesus como ele é, neste momento, que também era no tempo de João. Ele vê Jesus como um sacerdote, a veste até aos pés do sacerdote. O sumo sacerdote tinha no peito uma peça que falava das 12 tribos, no peitoral, as 12 tribos de Israel, mas Jesus tem, como nós lemos aqui, um cinto de ouro, que é o mesmo material do castiçal. O que é que Jesus, o sumo sacerdote, levava no seu coração? As tribos de Israel. O que é que Jesus leva no seu coração? A igreja. A igreja. Ele é sumo sacerdote de quem? É o nosso sumo sacerdote. Ele está ativo, meus irmãos. Jesus está ativo. Vamos lembrar algumas coisas que Jesus está a fazer. Ele está a limpar, a lavar os nossos pecados. Quem é que aqui já pediu perdão ao Senhor? Nós, quando começamos hoje, dissemos: Senhor, pelo sangue de Jesus, lava-nos. E Jesus lavou. Não sabiam? A gente não fala do sangue de Jesus só para... Não, Ele lava mesmo. Ele está ativo. Ele restaura a comunhão. Senhor, sinto-me longe de Ti, preciso de comunhão. Ele vem e restaura a comunhão. Ele edifica a igreja. Ele dá dons espirituais. Ele está ativo, trabalhando, circulando no meio das igrejas como o nosso sumo sacerdote, cuidando das igrejas para que nada falte e para que não se extinga o fogo. Graças a Deus, irmãos, que nós não temos nenhum vigário de Cristo na terra. O próprio Cristo, Ele está a trabalhar. Ele não precisa de nenhum vigário. Ele não precisa de substitutos. Ele mesmo, Ele é o sacerdote. Ele está vivo. Ele não precisa de homens para o ajudar. Ele vigia a igreja, Ele cuida da igreja. Ele é o nosso sumo sacerdote. Terceiro ponto, o corpo de Jesus. Cabeça, como é que nós lemos? O cabelo, cabelos brancos como lã. E nós lembramos, se nós confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E nós tornamos-nos alvos como a neve. Alvos como a neve. Irmãos, Jesus, a mente dele é pureza. Pureza absoluta. Pureza. Mas também cabelos brancos fala-nos da sabedoria. É o ancião. Não é? Sabedoria. Fala-nos de eternidade. É a mente dele, o que está na sua mente. Segunda coisa, os seus olhos. Olhos como chama de fogo. Então, ele olha para o Francisco e ele vê o que está no coração do Francisco. Sabias, Francisco? Não te assustes. Ele olha para a Manela e ele vê tudo o que está no coração da Manela. E ele olha para mim, ai meu Deus, nem quero pensar. Não adianta. Eu ponho uma gravatinha assim, a paz do Senhor, irmão. Jesus vê tudo. Como é que nós podemos esconder-nos? Ele vê, ele perscruta. Para além da aparência, ele vê a nossa vida, ele conhece o nosso coração. Os seus pés, semelhantes a bronze, que fala da justiça, do juízo, reluzente. Então, Jesus passou pela cruz, ali foi o bronze, foi o latão, não é? Um fogo, é a vitória que ele alcançou sobre o pecado, sobre o mal. E como ele julga também com severidade todo o pecado. A sua voz como a voz de muitas águas. Quer dizer, é uma voz que se sobrepõe a qualquer outra.
Não sei se alguma vez os irmãos estiveram junto numa grande queda d'água. É impossível conversar. Porque o ruído daquela queda d'água é de tal ordem que a nossa voz não se ouve. Não estou a falar se for uma cascatazinha, não é isso? Se for uma queda d'água a sério. Então, a voz de muitas águas é o seguinte: há muitas vozes no mundo, mas há uma que sobrepuja a todos, tem toda a autoridade. E essa é a voz de Jesus. A sua mão direita, que nós lemos, tem na sua mão as 7 estrelas, que são os 7 anjos. Nós falaremos disso 2 a 8, se Deus quiser. São os pastores das igrejas. Então mostra o seguinte, que não apenas as igrejas, mas o governo das igrejas está na mão dele. Não é? Então, nós que temos alguma autoridade na igreja, nunca nos esqueçamos, essa autoridade é-nos delegada. Porque quem tem tudo na sua mão é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. E também nós lemos sobre a sua boca. Na sua boca tem uma grande espada. Há 2 palavras para espada. Há uma espada pequenina e uma espada grande. E o que está aqui é a espada grande. É a espada que se usava para as grandes batalhas, a espada grande. O que é que sai da boca do Senhor? É a sua palavra. Ele fala, acabou. É por isso que nós temos de conhecer a palavra, porque quando nós citamos a palavra, quando nós cremos na palavra, o inimigo foge. Os irmãos sabiam? Porque ele vem com aquelas tentações, aquelas coisas velhas, que é sempre a mesma coisa. Ele vem e nós dizemos, está escrito, então, tira a espada, quando a gente mostra a espada, a serpente diz, e lá, deixa-me fugir antes que me cortem a cabeça. E vai embora. É a espada. A palavra de Jesus. O poder da sua palavra. E o seu rosto? É um rosto brilhando como o sol. É a sua glória. E ninguém pode olhar para o sol. Os irmãos não experimentem olhar para o sol, podem ficar cegos. Então nós não podemos olhar para o sol. O rosto dele ninguém pode contemplar. Tal como nós hoje estamos, só um dia, com um corpo novo, é que nós vamos poder olhar para este Jesus glorificado. Para terminar, o que é que aconteceu a João? E eu quando o vi, caí a seus pés como morto. Meus irmãos, quando nós vemos Jesus glorificado, quando nós entendemos quem Ele é, nós não somos mais os mesmos. Nós não somos mais os mesmos. Morto é aquilo que nós precisamos de estar interiormente. Morto para a minha vaidade, para os meus pensamentos. Morto, Ele caiu como morto. Mas nós vemos o seguinte, que o Senhor, Ele inclinou-se sobre ele e pôs sobre João a sua mão direita. E isto é uma coisa, irmãos, que até me comove-me profundamente. Porque este Jesus, Senhor de glória, Senhor de poder, Ele vê aquele ancião, aquele homem magro, doente, frágil, aquele homem que caiu, e o que é que Ele faz? Inclina-se para ele e toca-lhe, estende a sua mão, pôs sobre mim a sua destra. Meus irmãos, não há um Senhor igual a este. Eu não sei se está aqui alguém hoje que se sente cansado, desanimado, fatigado, pois o Senhor hoje quer estender a sua mão sobre si. É isso que Ele quer fazer, estender. Mas ele está tão longe, Ele é tão grande, Ele é tão glorioso. Não, Ele é também o nosso melhor amigo. Não há outro igual a Ele. Ele quer tocar em nós. Então, se alguém precisa desta renovação, desta bênção, saiba disto. O Senhor tem a sua destra para tocar em si. Louvado seja o nome do Senhor. 2 coisas. Primeiro, não deixe apagar o castiçal na sua vida. A lâmpada, a candeia na sua vida. Como é que está o fogo no seu coração? Está a arder? Está a arder? Há luz? Ou, se não há luz, é tudo igual e o Senhor olha para si e é tudo trevas, tudo igual. Segunda coisa, precisa da bênção do Senhor. O Senhor quer dar. O Senhor quer tocar, quer dar o toque do conforto, da cura, da libertação,
a destra, que fala da a mão da graça, a mão favorável do Senhor, ela está estendida sobre nós para nos abençoar. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé.